tema fundamental, algo que com certeza mexe com todos nós, e nós queremos para esse momento, para essa mediação, convidar a gerente de experiência do cliente da FTD Educação, Janaína Heimberg. Janaína, quero convidar, olá, já está aqui com a gente, seja muito bem-vinda, que alegria poder viver esse momento, é contigo, bom trabalho, bom painel, tem um grande time aí para você jogar, nosso time aqui vai crescendo, vamos aumentando as reflexões, as perspectivas e o dia vai ficando espetacular. Muito obrigado e vamos lá, tá com você. Obrigada, Ailton. Eu que agradeço a condução do evento também, né? É uma super responsabilidade falar depois de todos esses nomes importantes da FTD e que conhecem muito bem a educação, né? O assunto aqui é super importante e vem bem ao encontro de algumas descobertas que nós fizemos agora, né? Então, o nosso time de consultores educacionais que estão aí pelo Brasil todo realizaram no mês de julho uma ouvidoria com mais de 1.700 escolas e a gente compreendeu com essa ouvidoria, né, que as escolas enxergam que a retomada de aulas vai ser majoritariamente pelo modelo híbrido. E daí, né, diversas questões vêm à tona, né? Seja sobre o modelo de distanciamento seguro na sala de aula, a convivência dos alunos nos ambientes comuns das escolas, a obtenção, né, de um ambiente saudável aí, seja em casa, para os alunos e professores, né? Um assunto que a gente comentante e está dessa inclusão social, econômica, né? Você ter um espaço saudável para estudar ou para até ministrar suas aulas e ter o conhecimento, né? É uma coisa que, para começar esse evento aqui, tanto eu quanto as convidadas, a gente teve um treinamento, a gente teve todo um acompanhamento para poder falar com esse público tão incrível que está nos assistindo hoje. Então, gostaria de agradecer a todos e também dividir isso, o quanto para a gente se um pouco mais fácil falar com tantas pessoas e o quão difícil foi para os professores, né, poderem fazer essa transição. Para falar um pouco mais sobre esse assunto tão importante, nós vamos trazer duas sumidades, né? Então, uma arquiteta, que é a Cláudia Mota, que foi pós-graduada pelo Mackenzie, né, pela FAO, trabalhou na Câmara Municipal de Montijo, em Portugal, na área de projetos de arquitetura social e restauro de bens tombados. É fundadora do Ateliê Urbano Arquitetura Escolar, com mais de uma centena de projetos educacionais executados até agora. E a doutora Cristiana Meirelles, que vai falar para a gente, principalmente do ponto de vista, né, dessa cadeira da infectologia pediátrica. Então, ela foi formada, né, pela UFRJ, tem a especialidade em pediatria e infectologia pediátrica do Fiocruz, pós-graduação em síndrome de Down pela Faculdade de Medicina do ABC, coordena aí a área médica da BIP Saúde, e além de estar à frente da unidade semi-intensiva de pediatria do Hospital Vitória. Então, trouxemos esses dois nomes, né? E a Cláudia inicia conosco, contando sobre a questão de espaços dentro das escolas, e aí ela vai falar com a gente por 15 minutos. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Bom, gente, bom dia. Queria primeiramente agradecer o convite, falar que eu estou muito honrada de estar aqui entre tantos nomes e pessoas tão bacanas que precisam contribuir nesse momento tão delicado que a educação do Brasil está vivendo, né? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a apresentação. Eu separei um assunto, então, assim, eu queria falar da reorganização dos espaços para uma nova escola. A gente está vivendo um período que vai deixar marcas para um bom tempo, né? Então, a gente vai ter aí alterações, mudanças, coisas que vão acontecer que não vão servir só para este momento, que vão ficar. Né? Aí ele trouxe medos, ele trouxe dúvidas, ele trouxe insegurança, ele trouxe uma nova forma de viver, né? E trouxe muitos desafios, né? O que a gente vai fazer com essa situação toda que a gente está vivenciando agora?
Esses desafios começam desde que a gente foi trabalhar em casa, uma casa que não estava preparada para isso. De repente, os nossos filhos, inclusive os meus, foram para casa, os estudantes não estão mais na escola, está todo mundo meio trancado, meio com medo de sair. E como é que a escola se encaixa nisso tudo, né? Onde é que a escola vai conseguir uma nova forma de acontecer? Então, nesses desafios, eu diria que a gente tem é uma pergunta, na verdade, né? Uma inquietação que eu tenho aqui. São desafios ou são oportunidades? Na minha concepção, toda vez que a gente tem um desafio, a gente também consegue ter uma nova forma de ver as coisas, né? É a nossa chance de mudar o que a gente tem na mão e fazer melhor. Eu penso assim, e eu acho que para as escolas surgiu aí a chance da criação de um edifício escolar saudável. Eu visito escolas praticamente todos os dias, já há 5, 6 anos da minha rotina de trabalho é essa. E o que a gente vê muitas vezes são edifícios que não necessariamente são saudáveis. O que é isso? Esse conceito de edifício saudável, ele serve para qualquer tipo de edificação, tá? Serve para a nossa casa, serve para a academia que a gente frequenta, para o clube, para um restaurante, para qualquer lugar que a gente vá. Então, são ambientes em que a gente tem que prezar pela boa iluminação, pela boa ventilação, pelo convívio, né? Como é que a gente está cuidando disso dentro da nossa escola? A nossa escola é uma escola que a gente consegue ter uma convivência interessante para os alunos, ou eles só ficam dentro da sala de aula? Como é que é essa integração entre as faixas etárias, né? Como é que todo mundo conversa? O funcionário, o estudante, o professor. A escola é um organismo vivo e a gente tem que cuidar dela com muito carinho, né? E o edifício saudável tem a ver com isso. Então, eu queria trazer alguns pontos, né? Que eu dividi em 2 estágios, na verdade, o que a gente vai viver agora. A gente tem o estágio 1, que é um estágio imediato, que a gente tem que resolver de bate-pronto para esperar. As escolas devem reabrir em breve, ainda tem aí definições do governo, um estado abriu, outro ainda não, outro abriu parcialmente, né? A gente está falando para o Brasil inteiro, então cada lugar tem uma situação muito distinta, muito diferente. Então, nesse estágio 1, a gente primeiro tem que atender aos protocolos de saúde, que são meio parecidos, né, para todos os lugares, que incluem as máscaras. Eu acho que depois a doutora Cris vai falar melhor do que eu sobre isso. Então, a gente tem um atendimento de protocolos de saúde que são urgentes, são necessários, são imediatos, não tem o que discutir. A gente tem uma adaptação de layout e de arquitetura. O que é isso? A gente vai ter que cumprir um distanciamento social. Não dá para a gente duplicar o espaço que a gente tem e não dá para a gente mandar metade dos alunos embora. Como é que a gente vai fazer isso, né? Então, a gente vai ter que ter marcações de piso, a gente vai ter que ter um espaçamento maior entre mobiliário, a gente vai ter que aproveitar áreas que não eram utilizadas para dar aula, eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso, externas, sei lá, um auditório que estava ali meio perdido, coisas que nem sempre estão do dia a dia da escola, utilizados como área de aprendizado, vão começar a ser utilizadas como área de ensino mesmo, né? De aprendizado, de convivência mais intensa entre professor e aluno. Além disso, as escolas também têm que tomar cuidado com essa coisa do ensino híbrido. Eu tenho um sistema que consiga fazer a captação de som do que o professor está falando aqui, transmitir ao vivo para o meu aluno que está lá em casa. Eu tenho uma estrutura que permita que o professor dê a aula ao vivo aqui e o aluno que está em casa também receba a mesma qualidade de aula. Eu dessa forma, não vou, ou eu vou ter um estúdio na minha escola para fazer todas as aulas gravadas e poder transmitir para os meus alunos via plataforma digital, que aí vocês escolhem a que for mais adequada. Então, assim, tem várias questões, e aí, por que eu não vou vir dar soluções mágicas aqui? Tudo é caso a caso. Cada escola tem um orçamento, cada escola tem uma estrutura, cada escola tem um time de professores, cada escola tem um processo pedagógico, então não tem como a arquitetura ser uma receita de bolo igual para todo mundo. É muito pontual e é importante que se avalie caso a caso.
é importante que tenha a participação da comunidade, né? De professores, de funcionários, os gestores, os alunos, todo mundo junto, para entender qual é a melhor forma dessa nova arquitetura funcionar com esse retorno aí que está surgindo. Finalmente, a gente tem a organização de fluxos. O que é isso? Entrada, saída, circulações dentro da escola. Então, a gente vai começar a ter situações do tipo, não posso ter aglomeração em lugar nenhum. Então, se de repente a sua escola tem um segundo portão que estava desativado, é o momento de fazer com que ele funcione. Se a sua escola tem 2 corredores, que é possível fazer uma circulação em que não tenha cruzamento de pessoas, uma de frente para a outra, então usa um só para saída, outro só para entrada, é a hora de pensar nisso. Ai, Cláudia, não, minha escola é pequena, não consigo fazer isso, então você tem que organizar os horários para que não tenha esse cruzamento. Algumas dicas que eu acho que são interessantes. Tapetes sanitizantes. Não adianta você colocar um tapetinho de 60 por 40 se seu portão tem 2 metros de largura, porque aí você vai criar uma fila quando os alunos estiverem chegando na escola. É importante a gente pensar em equipamentos, por exemplo, totem de álcool gel, que é uma coisa que todo mundo está comprando. Aonde você vai colocar esses totens? Esses totens não podem obstruir passagens de saída de emergência. Então, tem que tomar muito cuidado com esses detalhes. É importante que a escola pesquise, compre o que realmente é necessário para a sua situação e aí sim implante. Então, esse é o primeiro momento, é o estágio 1. Aí a gente tem o estágio 2, que é um estágio em que tem 3 coisas super importantes e é um estágio que vai acontecer com o decorrer do tempo, tá? Então, aqui eu queria falar de conforto, flexibilidade e ligação com a natureza. Mas o que isso tem a ver com arquitetura? Vamos ver? Vamos lá. Então, primeiro, na parte de conforto, conforto térmico. A gente sabe que o coronavírus fica no ar, e cada vez mais, isso aqui é totalmente ligado com o conceito de edifício saudável, tá, gente? Então vamos lá. Ventilação natural, ventilação cruzada e eliminação da ventilação mecânica. Ventilação natural é o vento que vem de fora, a brisa que vem de fora, a janela aberta. Ventilação cruzada, o que é? Você tem uma janela desse lado da sala e outra janela do outro lado, oposto. Quando você abre essas 2 janelas, você tem uma ventilação que é constante, é o que a gente chama de ventilação cruzada na arquitetura. E com isso, a gente consegue eliminar a ventilação mecânica. Ai, Cláudio, o ar-condicionado nas escolas, posso manter, não posso manter? Ainda não temos estudos, assim, que afirmam que o vírus se espalha através de ar-condicionado. Em escolas, no geral, a gente tem aparelhos mais simples, né? Splits ou cassetes, que são aqueles que vão no teto, e esses aparelhos não permitem a colocação de filtros, que são os filtros que se usam em hospitais. Filtros em que é possível você eliminar a presença de fungos, de bactérias e alguns vírus. No caso das escolas, isso é muito difícil. Então, o que eu recomendo para quem não tem condições de eliminar o ar-condicionado neste momento? Manutenção. Manutenção periódica, manutenção constante. A cada quanto tempo? Depende do uso. Contrate uma empresa que vá fazer isso para você. Vai fazer essa verificação e vai falar, olha, aqui a gente tem que limpar a cada 15 dias. Não adianta limpar por fora, tem que limpar por dentro. Trocar filtro, tirar pó. Então, assim, segue eliminar de uma hora para outra a ventilação mecânica, já vá pensando em fazer isso com o tempo, tá bom? Segunda coisa super importante relacionada a conforto, conforto acústico. Boa distribuição do som, boa absorção do som e bom isolamento. O que é isso? Isolamento tem uma quadra do lado da minha sala, ninguém ouve nada, é um negócio horroroso. Tem que isolar esse som dessa quadra para não chegar na sala de aula. Isso é feito através de volantes, muitas vezes é necessário um projeto. Então, isso são coisas para serem feitas com o tempo. A absorção e a distribuição é uma coisa que você pode pensar para espaços mais fechados mesmo. Então, você evita que o professor grite o dia inteiro e que, mesmo assim, aquele aluno que senta lá no fundão não consiga escutar o que o professor fala. Isso causa estresse nos alunos, causa estresse no professor, pode causar problemas de fala mesmo, de voz no professor, pode causar problemas de surdez no professor com o passar do tempo.
Desempenho dos alunos cai vertiginosamente, são pesquisas já foram feitas a partir disso, então conforto acústico super importante, principalmente agora. Vamos ter aula híbrida, o professor vai passar a aula em tempo real para quem está em casa. Como é que eu vou fazer essa captação do som? A minha acústica está legal dentro da sala? Como é que vai funcionar isso, tá? Então, esse é um ponto super importante. Passando para a segunda fase aqui do que a gente estava conversando, flexibilidade. O que é isso? Os ambientes escolares hoje, aquela posição do professor que está aqui falando que tudo sabe, e do aluno que fica escutando ali quietinho, já está caindo por terra, a gente sabe disso. Mesmo em escolas mais tradicionais, a gente nota que tem uma diversidade de uso da sala. Então, o aluno pode sentar na cadeira, ele pode sentar num banco, ele pode sentar numa arquibancada, ele pode sentar no chão, numa roda de conversa. Então, é importante as escolas entenderem que o ambiente não é mais um ambiente duro, certinho, reto, imexível, né? Como um certo ministro disse aí alguma vez, é um ambiente que tem que ser maleável, tem que ser fluido, tem que ser flexível, tem que ser versátil. Então é importante a escola olhar para isso. De novo, não é do dia para a noite, a gente está falando na criação de um edifício saudável. Falando de flexibilidade também, ambientes que aumentam, que diminuem, você consegue juntar mais turmas, fazer discussões, não agora, hein, gente, porque agora a gente tem um afastamento social aí, muita calma nessa hora, mas daqui a pouco a gente vai conseguir juntar todo mundo de novo. E como é que vai ser juntar todo mundo de novo? Vai ser de novo as carteirinhas todas enfileiradas, ou de repente você vai ter uma cadeira de rodinha, e aí tá todo mundo em roda, de repente tem vários grupinhos, ou em trios, e aí você abre uma sala grande para fazer uma palestra para um terceirão aí que todo mundo tem. Então, assim, é importante pensar como esses espaços serão usados de diferentes formas. A escola tem que se adaptar não só à aula em si, mas a palestras, a encontros, a discussões, a conversas. Isso tudo tem a ver muito com a BNCC. Então, a gente deu uma parada na implantação da BNCC, porque agora todo mundo foi para casa e as prioridades foram alteradas. Mas é importante ter isso aí na pauta de novo. E, finalmente, ligação com a natureza. Quando a gente fala disso, a gente fala de um conceito chamado biofilia, que é a necessidade do ser humano estar em contato com elementos que são naturais ou que remetam à natureza. O que é isso? Vamos falar aqui de presença de água, pode ser um laguinho, pode ser um barulho de água, qualquer coisa que remeta a essa tranquilidade que a água nos passa. Ver o céu é importante. Então, você que tem um pátio, trate dele com capricho. Crie ambientes dentro do pátio. Tem ambientes que você possa dar aula no pátio. Uma horta que as crianças possam cuidar. Ai, Cláudia, dá trabalho. Dá, mas esse trabalho pode ser feito pelos alunos ou por professores que estão engajados. Então, dá para dar aula de matemática, de biologia, até de português. Eu já vi professoras dando aula de português na horta. É muito legal. Então, a proposta pedagógica tem que ter um pedacinho dela que tem essa ligação com a natureza. E aí a gente volta, por exemplo, à ventilação cruzada, né? A iluminação natural, tudo isso tem a ver com a ligação na natureza. Utilizar ambientes, materiais como madeira, bambu, materiais que são que remetem mesmo à nossa ligação que a gente está perdendo. Hoje a gente passa cerca de 90% do tempo do nosso dia dentro de um edifício. Então, cada vez mais está tendo esse déficit de natureza. É outra questão que cria estresse, causa depressão. Isso também tem estudos comprovando, não sou eu não, tá, gente? Eu tô aqui só como porta-voz. Então, acho que a escola é um ambiente que tem que se preocupar o tempo todo. E como é que é essa escola do futuro, né, que a gente está falando aqui, para dar uma encerrada no nosso assunto? A escola do futuro é a escola que acolhe, que motiva e que protege. É a escola que torna os alunos realmente protagonistas. E isso aqui não pode ser da boca para fora. A arquitetura tem muito a ver com isso e a arquitetura pode ajudar muito a escola nesse papel. Não é fácil. Eu queria deixar uma mensagem aqui que a gente acredita muito que a arquitetura pode e deve melhorar a educação. A arquitetura pode ser um terceiro educador, com escolas que ofereçam conforto, inclusão e felicidade para os seus alunos. Quero muito agradecer a oportunidade. O que vocês precisarem, as dúvidas por aí, estou à disposição, tá bom? Muito obrigada. A gente
que conhece, Cláudia, como sempre, trazendo conteúdos que nos ajudam muito. E a doutora Cris Meirelles também vai contribuir com a gente, né? Porque a gente está com tanta dúvida aí, criança usa máscara, não usa máscara, tem distanciamento social, não tem distanciamento social, podemos colocá-las todas juntas. Então tem muita dúvida acontecendo que a doutora Cris, com todo o seu know-how, né, ajudará a ver isso. Seja bem-vinda, doutora Cris. Obrigada pelo convite. Eu queria, antes de tudo, parabenizar a FTD por essa iniciativa desse evento, que eu acho que está sendo grandioso pelas palestras que eu já assisti. E eu estou aqui para fazer o papel da saúde, né? Vamos falar um pouquinho da perspectiva da saúde. Eu acho que da educação vai ter muita gente boa falando sobre isso. Eu acho que é importante até agora, a gente já tem 8 meses aí de pandemia, né? A gente já tem muito conhecimento adquirido, falta muita coisa ainda para ser descoberta, mas com o que a gente tem até hoje, é importante a gente embasar esse retorno às aulas baseado em ciência, baseado no que a gente já conhece. Então, acho que, para começar, a gente falar que a Covid é uma doença, né, transmitida pelo SARS-CoV-2 e que a sua transmissão é basicamente por via aérea, via respiratória, né? A gente sabe, no início da pandemia, a gente ficou muito preocupado com essa questão da transmissão por contato indireto, das mãos contaminadas. Não estou dizendo que isso não seja uma via de transmissão, né? Mas a gente vê hoje em dia que a transmissão por via respiratória ela é a principal, né? Então, por isso que é muito importante a questão do distanciamento social, a questão do uso de máscara, para a gente tentar, ao máximo, minimizar, diminuir o risco de você se infectar. Então, a transmissão por gotícula mesmo, tosse, fala, espirro, e a indireto entra aí também, mas como uma segunda via, né? A transmissão, ela, infelizmente, no caso da Covid-19, ela acontece também entre indivíduos infectados assintomáticos. Então, isso dificulta muito a nossa mitigar, né, essa disseminação, e o retorno às aulas eu acho que está muito ligado a isso. A gente não consegue identificar, por exemplo, uma criança que está infectada se ela não tem sintoma, a mesma coisa um professor ou um funcionário da escola. Então, só que um pouco da transmissão da pessoa assintomática ela pode ocorrer. A gente não tem ainda certeza de quanto essa transmissão é possível, mas aquele indivíduo que vai apresentar sintoma, ele começa a transmitir a doença 2 dias antes do início dos sintomas, e em média ele transmite até o 10º dia do início do sintoma. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente voltar para a aula presencial, vai ser muito importante, um dos pontos fundamentais vai ser identificar as pessoas doentes e quanto professor, quanto um funcionário, e a gente precisa entender por quanto tempo essa pessoa vai precisar ficar afastada. Então, a princípio, 2 dias antes de manifestar os sintomas, ela já transmite, e ela continua transmitindo até o 10º dia do início dos sintomas. Se no 10º dia ela já estiver sem sintoma nenhum, teoricamente ela já poderia voltar à escola. Acho que é importante também para a gente entender aí para os professores, para os gestores e para os pais de alunos que vão voltar, qual é o quadro clínico da Covid, né? A Covid ela vai confundir, e quando a gente voltar às aulas isso também vai ser um fator importante para a gente pensar que a gente não vai ter só a Covid, assim como agora. A gente não tem só a Covid, a gente tem várias outras doenças simultâneas, e quando voltarem às aulas a gente também vai ter resfriados, gastroenterites, enfim, conjuntivite, e a gente vai precisar fazer essa diferenciação entre a Covid. Então, é importante a gente saber quais são os sintomas de Covid, né? Em criança, funciona mais ou menos igual ao adulto, então ele pode ter sintomas respiratórios, sintomas de resfriado, né? Congestão nasal, coriza, tosse, febre, dor no corpo, dor nas articulações, dor de cabeça, uma prostração, né, uma fadiga. Em criança a gente vê muito um quadro gastrointestinal de diarreia, vômito. Então, importantíssimo é que a gente consiga identificar, e os pais vão ser muito responsáveis por isso, qualquer um desses sinais e sintomas, porque na presença de qualquer um desses sinais ou sintomas, a gente vai precisar manter a criança em casa, ela não vai poder frequentar a escola. A mesma pessoa, né?
Um professor que começa com uma dor de cabeça que não é comum, ou uma febre, uma tosse, enfim, qualquer sintoma, ele precisa desse afastamento das atividades laborais, né? Precisa ter o consentimento do gestor ali para dar esse atestado, essa oportunidade dele trabalhar de casa, ou dele na fase de adoecimento, ficar em casa e retornar depois. Então, saber os sinais e sintomas da doença, eu considero uma coisa super importante. Agora, falando da criança propriamente dita, né? Eu vejo assim, no início da pandemia, claro, todas as escolas foram fechadas no mundo inteiro. A gente desconhecia o papel da criança aí na cadeia de transmissão, a gente não sabia o quanto a criança seria acometida pela doença. A escola funcionando, ela, claro que aumenta toda uma mobilidade urbana, toda uma circulação de pessoas, e isso, é claro, que pode aumentar a disseminação do vírus, então todas as escolas foram fechadas. Agora, com todo esse tempo de pandemia, a gente já consegue ver que as crianças, dentro dessa loucura, né, que virou essa doença, elas são de fato menos acometidas, então elas são realmente menos infectadas. Existem várias teorias para explicar isso, né? Uma delas é o receptor na célula onde o vírus entra na criança, ele é menos expresso, que é o AC2, né, a enzima conversora de angiotensina 2, na criança esse receptor ele é menos expresso, então ela acaba se infectando menos. Aquela criança que se infecta, a grande maioria, e aí eu falo de 90%, 99% em alguns estudos, são assintomáticas ou oligossintomáticas, ou seja, elas têm sintomas brandos ou sintomas nenhum, né? Poucas, raríssimas crianças evoluem com quadro grave e menos ainda evoluem com óbito, né? Então a gente já sabe que a faixa etária pediátrica é uma faixa etária poupada aí pela Covid-19. Não estou dizendo que nenhuma criança vai adoecer mais gravemente, mas isso é muito mais... mesmo se a gente se refere à síndrome inflamatória multissistêmica, né, que a gente já saiu muito na mídia, acho que as pessoas já ouviram falar, que é MIS-C, é uma síndrome que está potencialmente associada à Covid-19. Essa sim é uma síndrome mais grave que pode acometer a criança, mas ela também é muito rara, né? Então, pela criança em si, pelo potencial de gravidade da criança, não justificaria a gente manter ainda as escolas fechadas. E por que as escolas estão fechadas até hoje? Porque quando a gente volta a criança ou adolescente para a escola, a gente não está expondo só esse grupo, a gente está expondo os professores, a gente está aumentando a movimentação das pessoas nas cidades, enfim. Então, tudo isso tem que ser feito com muita cautela, com todo o protocolo de biossegurança. Em relação ao fechamento das escolas, assim, é muito importante que a gente entenda o quanto que as crianças e os adolescentes estão prejudicados com isso, né? A gente sabe que o risco de evasão escolar, como já foi dito hoje aqui, é enorme. Muitas crianças, principalmente as crianças de baixa renda, elas precisam da escola para uma nutrição adequada, né? Para a prática de atividade física. É importantíssimo para qualquer criança a interação social na escola. Claro que sem contar a parte acadêmica, pedagógica, né? Principalmente aqui no Brasil e principalmente na rede pública, a gente sabe que a tecnologia, o acesso ao ensino à distância não está sendo fácil para a maioria das famílias. Ainda as famílias que tenham uma condição melhor, os pais precisam retornar ao trabalho, então não conseguem sentar com a criança em frente a um computador para assistir uma aula, né? Então, o ensino à distância, por mais que as escolas tenham se empenhado muito em dar o seu melhor, não é nem de longe, né, a melhor opção comparado ao ensino presencial. Então, as crianças elas estão muito prejudicadas com esse fechamento das escolas e por isso que a gente precisa discutir isso com muito cuidado, como que vai ser esse retorno. A data do retorno, né, o momento que as escolas vão abrir, quem define isso é o governo, né? Então ele vai se basear no número de casos novos da doença, no número de leitos disponíveis no sistema de saúde, no número de casos novos, no RT, que é a taxa de transmissão do vírus. A decisão final vai ser do governo no momento, qual é o momento que essas escolas vão abrir. E aí as escolas vão ter que realmente abrir as suas portas e quem é que define, então, se essa criança retorna ou não à escola, ao ensino presencial? Em última instância, são os pais, né? Então, é a família. E aí é muito importante que exista uma parceria da família com
com a escola, com um pediatra assistente, né, para saber se aquela criança, no meio que ela convive, qual é o grau e o risco dela se expor retornando às aulas. Então, é óbvio que uma criança que tenha uma cardiopatia ou que tenha uma doença pulmonar crônica ou que tenha alguma imunossupressão, essa criança provavelmente, inicialmente, não vai voltar ao ensino presencial, vai manter o ensino virtual. Algumas crianças que convivem com idosos ou com pessoas com comorbidade, também pode ser levantada essa possibilidade de manter o ensino virtual inicialmente, assim como os professores, né? Então, retornando às aulas presenciais, os professores que fazem parte do grupo de risco, e aí eu incluo idosos e pessoas com hipertensão, principalmente hipertensão não controlada, cardiopatas, quem está fazendo alguma quimioterapia ou radioterapia para um tratamento de câncer, enfim, qualquer condição clínica que predispõe devido ao adoecimento mais grave pela Covid-19, essas pessoas não vão retornar ao presencial nesse primeiro momento, vão manter o home office, vão manter o ensino à distância, né? Então é importante a gente conseguir separar aí quem é que vai poder voltar a esse ensino e quem é que pode continuar à distância, né? A gente já sabe que, pelo menos assim, nas maiores cidades do Brasil, a flexibilização já está acontecendo em praticamente tudo, né? Nos serviços, no comércio, e a gente tem visto muitas crianças, principalmente as crianças de baixa renda, que não estão indo à escola, mas já estão voltando ao convívio de todo mundo, né? Então, vê muita criança na rua, muitas crianças já brincando, jogando pipa, ficando em casa de vizinhos para os pais trabalharem. Então, na verdade, elas já estão expostas a doença de uma maneira não controlável, né? Então, a gente reabrindo a escola, a gente vai conseguir colocar essas crianças num local onde a gente tem a possibilidade de fazer isso com mais segurança. Então, se o protocolo de biossegurança, eu sei o quanto que é difícil implementar isso na rede pública, e aí eu acho que a gente precisa, enquanto sociedade, cobrar do governo medidas que favoreçam uma abertura com segurança também nas municipais, estaduais e federais, não só na rede privada, mas é preciso que isso seja feito, né? Então, existem alguns princípios fundamentais que a Sociedade Brasileira de Pediatria já lançou numa nota técnica há muito tempo, e eu acho que eles permanecem até hoje como válidos, né? O princípio número 1 para a volta às aulas é ter informação de qualidade. Então, tanto os gestores, quanto professores, quanto as famílias precisam. Cada dia que passa, a gente tem artigos novos, a gente tem estudos novos sobre a doença, e essas informações têm que chegar até a escola, né? Tem que chegar até as famílias para elas entenderem o que é preciso fazer para ter a segurança da volta às aulas. Então, afastar, o outro princípio seria afastar os doentes. Eu acho que isso é uma questão fundamental. Qualquer indivíduo com qualquer afastar da escola e isolar os seus contactantes. Por isso que a Cláudia falou muito bem, as turmas vão ter números reduzidos no início de alunos e cada aluno vai poder conviver com um número reduzido de colegas ali, de turma, de classe, né? Por quê? Porque se a gente identificar um caso ali naquela turma, a gente vai ter que isolar esse paciente, esse aluno, ele vai ter que ficar isolado em casa, assim como a sua família, e aqueles alunos que conviviam com ele também precisam ser isolados. Então, é o que a gente chama de rastreio de contactantes. Isso é fundamental para a gente não precisar, por exemplo, fechar uma escola no caso de uma criança ser detectada com a Covid-19 ou um professor de determinada classe, né? A higiene das mãos continua sendo fundamental. É importantíssimo que tenha água e sabão, que tenha álcool em gel, que a criança possa estar as mãos o tempo todo. E os arejados, assim como a Cláudia falou, tentar priorizar ambientes abertos, com janelas e portas abertas para o ar circular, evitar ao máximo o uso do ar-condicionado, né? Então, o ar-condicionado ligado, provavelmente as janelas e portas vão estar fechadas, esse ar vai circular menos, a chance ali do vírus ficar circulando e contaminar mais pessoas é maior. Então, sempre priorizar os ambientes bem ventilados. Evitar ao máximo aglomeração, então essas reuniões com grande número de alunos, atividades coletivas, educação física, tudo que tiver aglomeração
de alunos e professores, nesse momento, a gente precisa evitar. Então, são pequenos grupos, né, clusters, que a gente chama. Em outros países já foi feito dessa forma. Então, bolhas, né, de grupos de alunos para a gente minimizar o risco da infecção. Quanto menos pessoas você entrar em contato, menor a chance de você se contaminar se alguma daqueles indivíduos estiver infectado, e mais chance da gente conseguir detectar o caso e isolar os contactantes. E importantíssimo manter o ensino híbrido. Imagino que em nenhum lugar no Brasil a gente vai conseguir voltar às aulas da forma plena nesse primeiro momento. A gente vai ter que manter as turmas menores, então, claro que quem puder fazer a transmissão simultânea da aula seria o mundo ideal, né? Mas aí precisa de tecnologia, a gente precisa da escola estar muito bem estruturada para isso, mas ainda que não seja possível isso, existem outros meios, televisão, rádio, enfim, você escalonar os horários de estudos, então uma turma pode ir segunda, terça e sexta de manhã, outra terça, quinta e sexta à tarde, enfim, você consegue dimensionar isso melhor para evitar sempre o mínimo de aglomeração possível. A questão dos questionários da triagem de sinais e sintomas, isso é muito importante, e aí precisa de parceria com as famílias, né, para as famílias identificarem, e a escola está sempre cobrando isso, através de questionários, através de aferição de temperatura na entrada da escola, mas principalmente ter conhecimento de quais são esses sinais e sintomas da doença para identificar rapidamente e isolar essa pessoa. Uma coisa que a Cláudia falou também, que eu considero importantíssima, é escalonar os horários de entrada e saída da escola, né? Então, qualquer coisa que possa gerar fila para entrar na escola, fila para sair, fila para o recreio, fila para o refeitório, tudo isso vai aglomerar. Então, tentar escalonar o horário, o recreio ser só daquela turma, as refeições de preferência dentro da sala de aula, né? Se for usar um refeitório, sempre com a marcação no piso para as mesas ficarem afastadas, se possível, colocar divisórias de acrílico entre uma criança e outra, né? Entre um estudante e outro, para tentar minimizar o contato, reduzir esse contato e manter o máximo de distanciamento social. Alguns estudos falam que esse distanciamento tem que ser de 1 metro, outros dizem 1,5 metro, 2. O ideal é manter realmente 1,5 metro, 2 de distância entre os alunos na sala de aula, então todas as cadeiras enfileiradas para frente, no mesmo sentido, né, para não ficar um aluno de frente para outro. No refeitório, a mesma coisa, tentar afastar as mesas para gerar a menor aglomeração possível. Em relação à etiqueta respiratória, eu acho que as crianças já estão até dando um banho na gente de ensinamento, né? Eu vejo crianças entrando no consultório já tossindo com o cotovelo, né? Usando lenço descartável se precisar espirrar. Então, essa cultura da etiqueta respiratória, infelizmente não tinha, a pandemia está dando uma oportunidade da gente aprender. Então, todo mundo, primeiro que estiver doente, não vai à escola, e se por acaso ficar doente ali no momento da aula, utilizar desses artifícios do lenço descartável, do uso do cotovelo para tossir, espirrar, porque isso minimiza realmente a disseminação do vírus ali naquele ambiente. A limpeza da escola tem que ser feita, é claro, com uma regularidade maior, com uma frequência maior. Então, se antigamente isso era feito, enfim, com uma frequência pequena, hoje em dia a gente sabe que pelo menos uma vez por dia a escola inteira precisa ser limpa, né? Aqueles locais que a gente toca mais, maçaneta, corrimão, as mesas precisam ser limpas mais de uma vez por dia. Tem que estar disponível, e são substâncias, né, detergentes que a gente já usa normalmente. Então, água sanitária, álcool a 70%, não precisa nenhum produto muito mirabolante para a gente higienizar. O vírus morre fácil, né? Ele tem uma capa de gordura que, com qualquer substância dessas, água sanitária ou álcool, essa capa se desfaz e o vírus fica inativo. Então, é só realmente aumentar a frequência da limpeza desse ambiente. Medidas educativas são super importantes, então manter nos corredores das escolas, na própria sala de aula, ilustrações de como que é a transmissão do vírus, de como a gente se previne, né? Isso tudo é fundamental para a criança entender e para ficar uma coisa mesmo repetitiva na mente de professores e funcionários da escola, para a gente aprender sempre como que é essa prevenção.
A escola tem que ser organizada, então, de forma que mantenha esse distanciamento, marcação no piso, sempre com orientações, com álcool em gel, restringir a entrada de outras pessoas, então, pais ou funcionários externos, tentar minimizar ao máximo a entrada dessas pessoas na sala de aula, isso é super importante. Em relação ao uso da máscara, né, que a OMS lançou há pouco tempo uma nota dizendo que crianças a partir de 5 anos é que deveriam usar a máscara, e entre 6 e 11 anos, dependendo do grau de entendimento ou de compreensão da criança, que também seria uma coisa facultativa, né, quer dizer, se a criança tivesse a capacidade de usar da forma apropriada, ela usaria, ou então seria melhor não usar. A gente da Sociedade Brasileira de Pediatria continua orientando crianças a partir dos 2 anos o uso de máscara. Então, como a transmissão do vírus, ele se dá principalmente dessa forma respiratória, por via aérea, né, por gotícula de fala, de espirro, de tosse, o uso da máscara é provado realmente muito eficaz na prevenção da contaminação. Então, crianças a partir de 2 anos que sejam capazes de usar a máscara da forma apropriada, e aí muito claro dos pais de ter esse ensinamento em casa, como que usa máscara, como que retira da forma correta, se ela não tiver nenhuma paralisia cerebral, uma doença respiratória, que ela não se sufoque com a máscara, ela deve usar a máscara a partir dos 2 anos, e com a troca adequada a cada 2, 3 horas, ou sempre que tiver úmida, suja, isso é muito importante. E para os professores também isso é fundamental, né? Em relação à alimentação na escola, né? Então, a gente sabe que muitas escolas, principalmente da rede pública, fornecem alimentação para os seus alunos, e essa nutrição é fundamental para muitas famílias. Então, isso precisa ser mantido, os funcionários com toda a proteção, às vezes o Face Shield ajuda bastante, que é aquele escudo, né, de proteção facial, a máscara, com todo cuidado no preparo, dentro da cozinha também tentar manter o distanciamento entre os funcionários, e as crianças nesse estilo, ou alimentação dentro da sala de aula, ou no refeitório, mantendo o distanciamento, com locais para retorno da bandeja, por exemplo, para sempre evitar ao máximo a aglomeração de crianças, né? Os banheiros precisam também ser limpos com uma frequência maior, disponibilizar álcool a 70 para limpar o tampo do vaso sanitário quando for utilizar, a entrada e saída, se possível, ser fiscalizada por algum funcionário para não aglomerar pessoas no banheiro. E uma outra coisa importante quando a gente fala em retorno à aula é que a gente vai precisar cuidar do transporte dessa criança até a escola, né? Então, a gente sabe que a maioria das crianças vai de transporte público, os professores também, então, importantíssimo que no transporte se utilize a máscara, se utilize o álcool em gel para a higiene das mãos, se o ônibus, a barca, o metrô estiver muito lotado, esperar um próximo transporte chegar, para a gente minimizar também os riscos nesse movimento aí, que às vezes é mais arriscado, acho que muitas vezes é mais arriscado do que o próprio ambiente escolar, que a gente vai ter um controle maior ali sobre fiscalizando, né, e enfim. Coisas fundamentais que a gente precisa sempre lembrar, já que a criança é menos acometida, a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso sobre o profissional da escola, né? Então, o professor que tenha qualquer dificuldade nesse retorno à aula, o gestor, o diretor da escola, os outros professores precisam acolher esse indivíduo e tentar, ao máximo, minimizar a exposição das pessoas que têm alguma fragilidade, principalmente a questão emocional, psicológica. Eu acho que isso tudo tem que ser levado muito em consideração, e aproveitar esse momento que a gente está tão ligado à saúde e à prevenção de doença para colocar, por exemplo, a carteira de vacinação desses professores em dia, né? Então, os alunos, os estudantes
obviamente, precisam estar com essa caderneta em dia. A gente vê, por exemplo, o sarampo, que é uma doença que estava praticamente extinta aqui no Brasil, retornando por conta da baixa cobertura vacinal. Então, é importantíssimo que as crianças retornem à escola com as suas cadernetas em dia e o professor também, né? Se previna contra influenza, contra doenças que são preveníveis pela imunização, para a gente garantir uma saúde não só das crianças, como também dos professores, né? Eu ouvi, não me lembro agora exatamente quem foi o palestrante de hoje, que falou sobre as crianças com necessidades especiais, né? Essas crianças estão sofrendo muito com o fechamento das escolas, então é muito importante que na reabertura a gente tenha um espaço para acolher pessoas com deficiência auditiva, deficiência intelectual, principalmente, que se as crianças ditas típicas, neurotípicas, estão com muita dificuldade de aprendizado à distância, imagine então aquelas com deficiência intelectual. Então eu, enquanto especialista em síndrome de Down, inicialmente fiquei com muito receio do retorno às aulas das minhas crianças do consultório com trissomia do 21. Hoje eu vejo o quanto que é importante a gente já pensar nesse retorno o mais breve possível, por conta de todo a perda e o prejuízo que elas tiveram nesses meses todos afastadas, né? Então, assim como eu disse no início, crianças que têm síndrome de Down, por exemplo, com uma cardiopatia ou com uma doença pulmonar crônica ou com alguma imunossupressão ou em tratamento de um câncer, é óbvio que essa criança não vai voltar nesse momento. Mas aquela criança que bem, saudável, com a caderneta de vacinação em dia, ela pode voltar com esse protocolo todo de biossegurança de uma forma eficaz. Eu acredito muito que a escola é capaz de fornecer isso tudo para as crianças, para a gente ter um retorno seguro, parcial, gradual, mas sem risco zero, a gente nunca vai poder ter, mas com o mínimo de risco possível, isso é possível de ser feito. E uma última consideração que eu gostaria de fazer em relação às vacinas, né? Eu vejo muitos pais e muitos professores ansiosos por uma vacina e relacionando o retorno à aula à chegada da vacina. É muito importante que a gente faça esse retorno antes desse acontecimento, né? Todo mundo torce muito por isso, mas a vacina a nível mundial provavelmente não vai ser esse ano, e os primeiros indivíduos a serem vacinados muito provavelmente não vão ser as crianças, vão ser grupos de maior risco, então idosos, profissionais de saúde, profissionais de segurança, os professores provavelmente, mas se a gente aguardar a vacinação em massa para todos, para reabrir as escolas, a gente vai estar perdendo um tempo aí valioso. Então, todo mundo quer uma vacina, eu principalmente, sou infectologista, sou a maior defensora, a maior arma que a gente tem contra doenças infecciosas, mas a gente não pode contar com isso para programar esse retorno às aulas presenciais. Eu me coloco aí à disposição, acho que eu falei rapidamente tudo que eu precisava. Se tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição para responder e agradeço novamente o convite. Imagina, a gente que agradece, doutora Cris. Na verdade, a gente recebeu várias perguntas enquanto ambas falavam, mas eu até percebi, né, eu ia falar, fiz aqui a seleção das perguntas e percebi que vocês mesmos já iam resolvendo as perguntas em muitas das falas de vocês. Uma das movimentações que estão acontecendo aqui nos nossos comentários é super importante a gente trazer, que nós estamos falando do como, se houver, né, a oportunidade, de acordo com uma determinação municipal ou estadual, né, no caso do nosso país, onde não tem uma determinação geral, né, para a feição, a partir do momento que houver esta determinação, estão aqui as possibilidades, tanto de ambiente quanto de protocolos de saúde para serem seguidos. Então, de maneira nenhuma estamos aqui dizendo, né, que já podemos voltar, que é isso. Na verdade, estamos trazendo ativas porque realmente a gente está vivendo um período de muita dúvida, né? Tudo que é novo para todo mundo gera essa insegurança, e quanto maior a insegurança e o medo, né, da gente tomar decisões que eventualmente possam sofrer críticas um pouco mais fortes, tanto pela sociedade como da própria comunidade escolar, é muito complicado, né? A educação, ela está vivendo um tempo que não foi conhecido por ninguém, estamos todos aprendendo juntos, e a gente até percebe, né, pela fala de ambas, o quanto é importante, né, deixar claro, então,
É maravilhoso gravar isso que vocês estão falando e poder assistir, mas a nossa equipe, né, a FTD, a Gabriela, que logo mais vai estar aí, a gente está liderando a produção de um e-book, realizando essas boas práticas que vocês trouxeram aqui, tanto de segurança, saúde, né, quanto dos espaços. Mas eu vou trazer uma pergunta que acho que ambas podem nos ajudar a resolver, né? Porque a questão de voltar fisicamente ainda este ano ou no ano que vem é o grande ponto. Então, seja com a vacina ou não sendo com a vacina, a gente precisa verificar a reunião de novo, né, dessa comunidade de professores e alunos em ambientes de convivência. E a grande dúvida que surge são os ambientes que são colaborativos. Então, pátios, cantinas. Então, se vocês puderem me ajudar, principalmente se a Cláudia puder começar, né, falando sobre a questão de organização desses ambientes um pouco maiores, e a Cris puder complementar, né, sobre questões de auxílio aí, de protocolos de saúde mesmo, visitando o grande ambiente, seria de grande ajuda, principalmente para as dúvidas que estão aparecendo. Tá. Bom, vamos lá então. Como eu falei, eu acho que é muito importante agora e cada vez mais a gente ter uma valorização das áreas livres da escola, as áreas abertas, as áreas que você tem contato com o exterior. Então, vamos lá. Você tem uma quadra na sua escola e você não faz atividade de educação física o tempo todo, às vezes é no contraturno. Então, essa é uma área super importante que as escolas podem usar como área de convívio. Cláudio, mas como é que eu vou usar, Adra? Não tem lugar para sentar. Criatividade é um negócio incrível, minha gente. Então, é assim, dá para fazer uma arquibancada com pallet, que é uma coisa super. Se sua quadra for coberta, melhor ainda, isso vai durar tempo. Dá para jogar puffs que você tem em outros ambientes, você joga lá na quadra, consegue usar. Dá para sentar em tatame, né? Então dá para colocar os tatames lá e o pessoal usa também. E isso que eu estou falando da quadra, a gente pode expandir, por exemplo, para um pátio coberto que só é usado na hora do intervalo. Você vai ter menos alunos, então você pode fazer um rodízio dessas áreas entre as turmas que vão estar lá. Refeitório é um assunto bem característico, porque você tem que manter o distanciamento no refeitório. Tem algumas coisas, umas ideias que eu acho que são legais, principalmente para a educação infantil. Educação infantil é complicado, porque por mais que você mostre, olha, aqui não pode sentar, você faz um X lá no banco e tudo mais, muitas vezes o amiguinho sentou, ele quer sentar do lado. Então, duas soluções que eu acho que são fáceis, mais fáceis e rápidas, sem gastar muito dinheiro. Primeiro, se você tiver banco, tenta trocar por cadeiras. Provavelmente você vai ter cadeira sobrando na sua escola. E aí você coloca as cadeiras exatamente onde as crianças podem sentar, já com esse distanciamento social necessário. Segundo, Cláudia, não tenho cadeira, só tenho banco, não tem jeito. Ao invés de você simplesmente colocar um adesivo no lugar em que a criança não pode sentar, tenta colocar alguma coisa física, um boneco, sei lá, uma maquete, um totemzinho. E aí eu acho que a criatividade, até as crianças podem participar da confecção disso no retorno. Não sei, eu estou aqui meio viajando, mas tem alguma coisa fixa que impeça que a criança sente naquele lugar. Aí, visualmente, ele já vai entender, aqui não pode, por causa do Covid e tudo mais. E eu acho que tudo isso também pode fazer parte da pedagogia, trazer isso para dentro da sala de aula, conversar com os alunos, talvez desde já, que está tendo essa preparação para o retorno, como é que vocês acham que a gente pode fazer? Como é que a gente pode usar os espaços externos? O que vocês gostariam de mudar aqui na forma de aprender na escola? Claro que nem tudo vai ser implantado, tem coisas que são mais demoradas, mas eu acho que é importante a gente ter a comunidade inserida nisso. Quanto mais conscientização, quanto mais abraço você tiver nesse momento, eu acho que vai ficar mais fácil de você implantar medidas que às vezes não são fáceis, que nem todo mundo entende, que nem todo mundo respeita, mas que se você tiver uma comunidade mais engajada, um vai tomar conta do outro. E aí você não vai ter um professor para cuidar daquele pessoal todo, você vai ter um aluno cuidando do outro. Isso eu acho que é muito legal. Então, assim, dica, aproveitem áreas externas. Aproveitem aqueles espaços que vocês achavam que não dava para usar, que tinha que usar dentro da sala de aula. A gente aprende em qualquer lugar. Acho que essa é a grande história aí que o Covid está trazendo. Doutora Cris?
Eu concordo integralmente com o que a Cláudia falou, e uma coisa super importante, assim, a gente dá pouco valor e pouca credibilidade às crianças, né? Então, eu estou vendo isso muito claro no consultório, com famílias de amigos. As crianças, elas já estão entendendo muito bem o que é a Covid, elas entendem a forma de se prevenir, né? E muitas vezes elas dão aula de como que usa máscara, de como que higieniza as mãos. Então, é uma questão de você realmente treiná-las e explicar, claro que uma comunicação de acordo com cada faixa etária, e elas, acho que vão, de uma maneira geral, respeitar isso muito bem e vão fazer essa autogestão, assim, uma vai controlar a outra, vai ensinar a outra. O que a Cláudia falou dos ambientes abertos, eu considero fundamental. A gente tem que usar mesmo a criatividade, né? Tem escolas que têm espaço para estacionamento de carros, por exemplo, que é um espaço aberto. Então, fecha ali o estacionamento, aquele espaço vai ser destinado agora a aulas de matemática, aulas de, enfim, artes, qualquer coisa que você consiga fazer no ambiente fora do ambiente fechado, né? Então, tentar manter essa distância, evitar aglomeração, vai depender, claro, das crianças estarem conscientes, né, em relação a isso, e também de uma fiscalização dos professores. Então, eu entendo o quanto que os professores devem estar receosos desse retorno, porque vai partir muito deles essa fiscalização, né? Mas eu queria realmente deixar essa mensagem de que é possível, de que as crianças estão entendendo essa movimentação toda, e eu acho que se a gente orientar e fizer de uma forma lúdica, sempre explicando o motivo daquilo, vai ser possível voltar e manter o distanciamento, porque a pior coisa para a gente nesse momento é aglomerar. Então, o que a gente tem visto, por exemplo, nos shoppings, nos bares, nas praias, a gente não quer repetir esse perfil dentro da escola, né? A escola vai ter que ser um aprendizado até para a criança voltar para casa dizendo: mãe, não vamos para o shopping lotado, né? A minha escola está mantendo o distanciamento, vamos manter o distanciamento nos outros locais. Então, eu acredito muito que é possível de ser feito isso. Ah, que maravilhoso ouvir vocês duas. Eu acho que a Cecília um pouco mais cedo hoje, como todo esse cenário mostra pra gente como a gente volta a ser aprendiz, né? A educação tem muito esse papel, né, de contar, né, a história, contar a verdade sobre a matemática, trazer o conhecimento àquele que ainda não o conhece, e o quanto todos viramos aprendizes e alunos desse novo contexto. E eu acho que ouvindo vocês, me lembra de dar até uma calma para as escolas, que é não precisam fazer tudo sozinhas, né? Convidem os pais, convidem as crianças para vir ajudar, né? Quando for esse momento de voltar ao físico ou até para melhoria do online, né? Quando a gente pergunta para o outro, né, a experiência do cliente tem essa missão, a experiência das pessoas, de ouvir os diferentes pontos de vista, né? Eu acho que aqui, quando a gente traz uma pessoa que domina ambientes e outra que domina as pessoas no ambiente, né, do ponto de vista da infectologia, a gente observa que há sinergia entre os dois conceitos e que a gente está falando o tempo todo que são ambientes para as pessoas e protocolos para melhorar a vida das pessoas. Tudo é sobre pessoas, né? Não é sobre medicina ou sobre arquitetura. Então, quando a gente escuta vocês, a gente lembra também de convidar as nossas escolas, sejam elas, né, públicas ou privadas, para ouvir, né, a comunidade. Todo mundo tem uma contribuição importante para fazer. Então, aqui nossa, agradeço muitíssimo a participação de vocês, agradeço a todos que estão assistindo e o evento segue, e fico muito feliz que a gente tenha terminado um pouquinho antes do tempo para diminuir um pouco o nosso atraso aí. Agradeço as duas. Obrigado, Janaína, obrigado pelo seu trabalho, pela mediação. Como a gente diz em Minas, né? Que prosa boa, que prosa boa, que delícia. E você trouxe questões que eu acho muito importantes em consonância com nossas convidadas, né? A Cláudia lembrou que nós tratamos de um organismo vivo. A escola não é um reloginho, uma engrenagem previsível. A vida não é previsível, a nossa sociedade não é mais previsível. É um organismo vivo, e isso diz de uma interconexão. Estamos todos interconectados e dependentes uns dos outros. Estamos nessa dependência. E é o que a doutora Cristiana traz, né? A gente está em consonância com essa realidade, com a dependência desse processo. E é uma outra coisa que nos liga ao painel anterior, né? Porque eu acho que as duas convidadas trouxeram e eu acho fenomenal. É o meio que vai se adaptando ao fazer escola, a aprendizagem, a educação, e não o contrário.
né? Não é o conteúdo da aprendizagem, não é o movimento de aprendizagem que vai se adaptando ao meio. É o meio, né? Que delícia a Cláudia trazendo ideias sensacionais. Tem hora que eu penso assim, por que eu não consegui pensar nisso antes, né? Porque são questões simples. Ela foi maravilhosa. São questões simples e cotidianas que a gente super gosta de perceber e conseguir pensar. E por fim, o que a doutora Cristiana traz, que estava no nosso chat também no bate-papo, o protagonismo das crianças, dos adolescentes, poder pensar isso com eles e com elas. Muito obrigado, a gente segue por aqui e a gente vai avançando, porque a coisa aqui só aumenta, só cresce. Muito obrigada, viu? Agradeço a todos e a você pela excelente condução. Vamos às próximas palestras. Tchau, tchau.